Quais maneiras de aprender você mais gosta? Cara, eu amo esse tema. Eu amo o tema de aprendizado e de como que a gente aprende coisas e tudo mais. A forma que eu mais gosto é abrir um assunto no Wikipedia e começar a ler aquele assunto, aquele tema, aquele domínio, aquela área, sei lá. E ir clicando com o botão do meio do mouse ali, a bolinha, sei lá. E abrir link em uma nova aba também, faz a mesma coisa. E começar a abrir tudo que desperta o meu interesse. E eu vou descendo, faço isso até ficar uma quantidade desconfortável de abas abertas. E aí eu começo a abrir as abas e me aprofundar no tema e vou realmente no núcleo daquele conteúdo. Então, hoje eu nunca me achei assim, mas pelo que as pessoas falam, as pessoas dizem que eu aprendo as coisas muito rápido e eu consigo aprender qualquer coisa assim que me colocarem pra aprender. Não é à toa que eu consegui aprender vários instrumentos, aprendi como criar bons conteúdos, aprendi a editar, aprendi a, sei lá, várias coisas assim. Porque, simplesmente, primeiro que eu gosto do processo de estudar, e pra mim é o que me causa prazer, e é o que eu faço o meu dia inteiro. Então, é meio que esperado que esse tipo de coisa aconteça, mas porque eu estudo de uma forma bem de fundamentos e alavancas, assim, até o conceito que eu tô tentando criar, que é um yin-yang, assim, meio que junto, de um lado fundamentos, do outro lado alavancas. O que significa isso? Para aprender qualquer assunto, a gente precisa entender os fundamentos que compõem aquele assunto. Então a gente pode colocar, por exemplo, eu quero aprender composição musical, quero aprender a compor boas músicas. Quais são os fundamentos por trás desse assunto? Né? A gente começa a entender quais são os símbolos por trás desse conteúdo. Então, por exemplo, símbolos é qualquer coisa que transmite uma informação. Então, uma letra do alfabeto, tipo A, ela é um símbolo. Quando a gente coloca vários símbolos juntos, tipo A, T, E, S, T, A, D, O, a gente cria uma informação de atestado. Não sei porque veio essa palavra na minha cabeça. Veio uma outra que começa com A, que é muito feia e eu não quis falar. E aí a gente começa a entender os símbolos. Então, no caso de aprender a composição musical, a gente busca entender quais são os símbolos que fundamentam aquela área. Então, no caso da composição musical, a gente vai aprender o que é uma semibreve, o que são notas, o que são ritmos, o que são melodias, o que é uma semibreve, uma semínima, que são aquelas coisinhas de partitura. Então, a gente vai aprendendo todos os símbolos assim que tem a ver daquela área, para quando a gente for pegar para ir pro próximo nível. Isso serve para matemática também, por exemplo. Você precisa aprender todos o que significa um X, o que significa um tracinho, o que significa um tracinho em cima do outro, que é um mais, uma cruz, né? A gente precisa entender esses símbolos. E aí a gente começa a construir o conhecimento a partir disso, né? A gente começa dessa raiz e aí vai indo. Então, dentro da composição musical, eu precisaria entender o que é uma forma musical, o que é o campo harmônico, o que são escalas, e aí começa a desenvolver um pouco mais de repertório de conhecimento dentro daquela área. Depois eu posso, então, fazer uma coisa, ir para as alavancas, que são quais desses conhecimentos vão fazer maior diferença dentro do meu objetivo de aprender esse assunto. Então, se eu vou aprender neurociência, por exemplo, e eu tentar aprender neurociência diretamente a partir de neurônios, não vai dar certo. Você precisa entender o que é um neurônio. Aí você vê que um neurônio ele é uma célula. Aí você vai lá e fala assim, tá, então precisa entender o que é uma célula para entender aquilo. E aí você entende a célula. E aí para entender uma célula, você precisa entender quais são as funções dela ali, o que é cada parte da célula ali. E talvez você precise aprender um pouquinho de química. E aí você vai lá e começa a criar esses fundamentos. Então, os fundamentos são as alavancas que fazem você aprender qualquer assunto importante. E aí, se eu, por exemplo, quiser aprender a improvisar na minha guitarra, eu não preciso aprender todas as escalas do mundo. Eu posso aprender um conceito, tipo o que é uma escala pentatônica, de Lá menor, e eu já consigo improvisar meio que em qualquer música. Se eu toco aqui no Lá menor, e o cara me fala, não, a música tá em Si menor, eu só subo um tom. E aí eu posso fazer a mesma forma para aquela com um conhecimento só. Então eu sempre busco esses conhecimentos
Eu chamo de alavancas, que são coisas que, sei lá, facilitam o aprendizado, né? Fazem você aprender as coisas que realmente importam pra você desenvolver alguma coisa. E como eu gosto de estudar muitas coisas diferentes, eu não posso me aprofundar muito em todas as coisas. Então, quando eu vou estudar uma coisa, eu me aprofundo o máximo que dá nos termos mais importantes daquilo. Então, geralmente, eu fico com um fundamento muito forte que me permite fazer boas perguntas quando eu precisar fazer boas perguntas, que me permite criar boas coisas quando eu quiser criar boas coisas. A Eliane perguntou, na Wikipédia você vai anotando também do lado? Cara, não. Geralmente o que eu faço é realmente só ler ali, só estudar. E aquilo vai criando vai alugando um triplex na minha cabeça de tipo, o que eu preciso entender dentro do estudo, sabe? E aí sim você parte pro processo de capturar ideias. E aí você começa a capturar os seus insights principais daquilo. E aí captura de qualquer forma, porque depois você organiza isso. Mas você pode capturar num grupo do WhatsApp, pode capturar num diário, num caderno, pode capturar insights, ideias que você entendeu em qualquer lugar, assim. Depois você precisa de um método pra organizar isso. Eu confesso que eu não sou o melhor cara pra organizar, não, cara. Eu só capturo e eu sinto que isso já é o suficiente pra mim. Já cria digamos, um conhecimento ali meio que quando vir uma demanda pra aquele conhecimento, eu sei onde procurar, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Basicamente isso. Então só de escrever geralmente já me ajuda a dar a fixar na minha cabeça. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí todo mundo que tá participando. Estão muito boas as perguntas aí. O André mandou, já usou o método das 4 causas pra estudar algo? Cara, não. O que é isso? Eu não uso método nenhum pra nada. Eu acho que isso é uma coisa legal de falar. Eu odeio regras, odeio métodos, odeio fórmulas, odeio tudo isso porque me trava demais, cara. Às vezes eu vejo o pessoal, tipo, travado em algum conceito, tipo assim, o pessoal me manda, Lutz, eu não consigo escrever um roteiro. Ou, Lutz, eu não consigo, sei lá, estudar. Porque a pessoa tá assim, ela mesma se colocou numa caixa, sabe? E uma caixa que os outros falaram que é a melhor caixa pra se colocar. E, puta, não tem nada mais sem sentido do que isso. Cada pessoa viveu uma vida única, teve experiências únicas, passou por traumas únicos, passou por recompensas únicas, por coisas boas únicas. E cada pessoa tem um método de aprendizado, sabe? É muito melhor você ter a sensibilidade de identificar o que você tá sentindo e o que você precisa do que o cara falar pra você usar o Pomodoro e sei lá, ou estudar o método das 4 causas e coisas assim pra, pra fazer alguma coisa, sabe? Claro que se funciona pra você, muito bom. Pra mim funciona o Pomodoro, por exemplo. Mas geralmente eu só faço ele pra começar. Eu boto ali um Pomodoro de 30 minutos e aí eu nem vejo ele apitando. Quando eu vou ver, já passou tipo 3 horas, deu focado ali. Esse é o poder de seguir a curiosidade. A motivação é muito mais fácil de. É muito mais fácil ficar focado quando é assim.